Então, gente, nessa semana eu vou falar sobre um autor que muitas pessoas precisaram ler para o vestibular, na época que estavam fazendo vestibular e que ainda vão precisar ler, que é um escritor brasileiro, que eu confesso que quando eu precisei ler alguma coisa dele, eu fui super resistente, eu achava que eu não ia gostar, ficava com esses preconceitos literários idiotas e eu vi que eu só perdi tempo na minha vida. Então, o vídeo de hoje é sobre o Jorge Amado. Eu vou falar tanto de A Morte de Quincas Berro d'Água, que foi o último livro que eu li dele, e também sobre Capitães da Areia, que foi o primeiro livro que eu li dele. Bom, eu terminei a leitura de A Morte de Quincas Berro d'Água agora no início de janeiro, eu comecei a ler ele no final do ano passado, e esse livro ele é muito interessante porque ele vai tratar aqui sobre uma pessoa, um homem que era respeitado pela família, ele tinha um bom emprego, e quando ele se aposentou ele decidiu que ele não queria nada disso para a vida dele, que na verdade ele gostava de festa, de bebida, de jogo, então ele saiu de casa e a partir daí ele virou, um vagabundo, como o livro aqui coloca, um homem de vida fácil. E o interessante é que o livro começa mesmo com a notícia da morte do Quincas, e a gente vai perceber que essa figura, a morte que é tratada no livro não é somente a morte física, é a morte moral também. Eu interpretei dessa forma, é lógico. Ele vai relatar duas mortes, mas só que é interessante saber que o Quincas ele tinha uma vida e ele encerrou esse modo de viver, ou seja, sempre ouvi dizer dos meus amigos psicólogos que as pessoas, quando encerram uma fase da vida, passam por um período de luto, então eu posso dizer que foi uma morte para ele da vida que ele tinha, uma morte para a família dele, que o conheceu de uma forma e de uma hora para outra teve essa reviravolta na forma com que ele lidava com as coisas, ou como ele não lidava. E haviam os dois Quincas, o Quincas da família e o Quincas dos amigos. Então esse livro vai contar a vergonha que essa família teve por essa mudança, a vergonha que a família passou a cultivar durante toda essa vida boêmia que ele levou. E aí no final, quando ele vai ser velado, eles tentam resgatar essa identidade que eles queriam para esse morto, quando na verdade é explícito no texto que o Jorge Amado diz aqui, que era como se o cadáver estivesse debochando da família ainda, como se o cadáver não estivesse gostando ou aprovando a forma com que ele foi vestido, a forma como o funeral estava acontecendo, que em determinado momento o Quincas recebe em seu funeral os amigos que ele cultivou nesses anos aí de vagabundagem, e esses amigos o levam para a última saideira. Então o livro vai contar essa última saída do Quincas em morte, e depois o resto do livro eu também não posso falar para vocês, embora esteja um pouco explícito aqui, não é? Mas é interessante ler, é uma leitura bem leve, bem simples. Às vezes a gente acha que literatura brasileira, principalmente essas leituras obrigatórias, são chatas, quando na verdade, assim, nosso Jorge Amado ele tem uma linguagem, ele tem uma forma de escrever encantadora, poética, maravilhosa, é muito real, é uma escrita muito honesta. E assim, é curto o livro, ele é bem fininho, dá pra ler com rapidez, você consegue aí uma semana ler esse livro, até em um dia, só que eu não tenho esse tempo pra ler em um dia, eu gostaria. E aí, puxando também um pouco a respeito do autor, Capitães da Areia foi o primeiro livro que eu li do Jorge Amado, e assim, foi um soco na minha cara. Eu não imaginava o quanto isso aqui era bom, o quanto esse autor é realmente valorizado por mérito. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, a história é muito bem construída e ela é muito atual. A gente percebe que ele coloca aqui algumas nuances da nossa sociedade, principalmente no que diz respeito à desigualdade social e a marginalização de seres, aqui no caso são as crianças, não querendo puxar sardinha, enfim, não tô querendo tomar partido de nenhuma situação, mas eu digo, ele insere aqui questões que fazem a gente refletir. Esses meninos, os Capitães da Areia, eles eram um grupo de crianças órfãs que viviam nas ruas, e aí eles tinham essa sociedade
Você percebe que existe essa ligação de substituição da família, já que eles não tinham pai, mãe, uma casa para retornar, e aí juntos eles cometiam pequenos crimes para sobreviver. Moravam num trapiche perto do mar, né, que não tinha nem teto, mas eles viviam ali em sociedade, convivendo, eles convivem bem na história, eles conviviam bem na história. Só que o interessante é que o Jorge, ele mostra no texto dele as particularidades de cada um. Cada um tem uma personalidade, cada um teve uma história mais triste do que a outra, inclusive. E aqui na história ele foca também, não digo que é o foco principal, mas ele fala mais a respeito do chefe dos capitães, né, que é o Pedro Bala. Ele vai contar também sobre como o Pedro Bala desenvolve um romance com a Dora, que é a única menina do Capitães da Areia, tem uma personalidade forte, aí depois de um tempo, naquele meio, ela passa a ser vista como uma mãe desses meninos, ela substitui esse papel materno, é uma coisa muito bonita. E poética, como eu disse, né? A escrita dele é poética, então eu acho assim, a gente perde tanto tempo da vida pensando que de repente alguma coisa não é boa, ou eu não vou conseguir ler isso. Gente, pelo amor de Deus, esse livro é muito bom. Eu recomendo pra qualquer pessoa e não fica aí perdendo tempo, porque é obrigatório de vestibular, ou eu não vou gostar. Gente, lê. É só isso que eu posso dizer. Tem que ler, é uma leitura obrigatória pra vida. Eu acho que faz a gente pensar sobre coisas que não adianta também a gente... Leituras leves são maravilhosas. Não digo que isso também não seja. É uma escrita simples. Às vezes a gente acha que o fato de estar na lista de um vestibular é um texto muito profundo que demanda várias interpretações e que você precisa quebrar a cabeça. Não, isso aqui é tão bom que você não precisa se sentir assim, eu tenho obrigação de pensar ou refletir sobre isso. Já fica intrínseco no texto, você vai entender. Bom, quando você ler, você vai entender. Não sei se vocês conseguiram compreender, acho que eu me afobei um pouquinho pra falar, mas realmente sou muito empolgada com essa obra. E foi uma forma de me introduzir em outras obras do Jorge Amado. Eu tô fazendo uma pequena coleção dessas edições que a Companhia das Letras lançou, né, possui, detém, está lançando. Então, eu acredito que vale a pena dar uma chance para esse livro e para muitos outros que você na época, de repente, babaquice adolescente, pensou, gente, eu não vou perder meu tempo, perca. Não é uma perda de tempo, é uma coisa que vai enriquecer muito. E o melhor de tudo, é brasileiro, é genuinamente brasileiro. Você vê que é uma coisa assim, é o nosso país, é o retrato do nosso país, é o retrato de uma cultura que nós temos riquíssima, de um povo maravilhoso, o Nordeste é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou, né, a cultura nordestina é maravilhosa. Então, tanto em Quincas Berro d'Água quanto em Capitães da Areia, você vê ali uma autenticidade, uma verdade muito grande, que você se transporta para essa época, você se transporta para esses cenários que ele descreve sempre com muita beleza, então vale a pena. Acho que eu já falei demais e vocês, por favor, leiam.